Bem-vindos a mais uma aula de JavaScript. Agora vamos estudar o objeto Math. O objeto Math, pessoal, como o próprio nome diz, ele se destina aqui a auxiliar você a criar scripts para realizar operações matemáticas. Agora, diferente dos outros objetos, o objeto Math não tem um método construtor. Você não vai criar um new Math e sair utilizando as funções desse método. Tanto as funções como as propriedades desse método são estáticas, ou seja, você vai acessar diretamente a partir da classe Math. As propriedades que nós temos aqui no objeto Math são, na verdade aqui constantes matemáticas notáveis, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a propriedade E, que é o número de Euler. O número de Euler, pessoal, é a base dos logaritmos naturais. Nós temos aqui ln2, que é o logaritmo natural de 2. Nós temos o ln10, que é o logaritmo natural de 10. E aí, aqui nós temos aproximadamente o valor que ele equivale. Nós temos aqui o log2, que é o logaritmo na base 2 de Euler, né, do número de Euler. Nós temos o log10, que é, na verdade, aqui o logaritmo na base 10 do número de Euler. Nós temos aqui π representando a constante matemática π. Nós temos aqui sqrt1, underline 2 aqui, que na verdade ele retorna a raiz quadrada de 1 dividido por 2. E o sqrt2 retorna a raiz quadrada de 2. Tá certo? Então, como é que nós poderíamos, por exemplo, executar essa fórmula aqui, uma fórmula matemática tradicional, né? Vamos aqui. Se a gente quisesse descobrir aqui o comprimento de uma circunferência. Em matemática, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π e o raio da circunferência. Traduzindo isso aqui para a linguagem de script, nós teríamos aqui 2 vezes π vezes o raio. Vamos supor aqui que o raio seja de 30. Né? Então, como é que eu recupero o valor de π, que é uma constante matemática? Então, com a classe Math, a gente consegue acessar a variável π aqui. Né? Então, vamos ver quanto é que vale aí o comprimento de uma circunferência que tenha 30 de raio. Vai ser exatamente isto daqui. Vamos ver? Tá aí, essa aí é a circunferência, né, da nossa... A circunferência passando esse raio aí como parâmetro. Vamos agora ver as várias funções. Vocês já viram quais são os atributos que nós podemos ter, as propriedades que nós temos no objeto Math. Sempre que vocês precisarem descobrir ou entender quais são as propriedades e funções de um objeto JavaScript, entrem aí na W3 Schools e entrem lá na referência a objetos JavaScript. Tá? Aqui a gente tem um material bem completinho. Agora vamos estudar aqui cada uma das funções rapidamente. Né? Vamos primeiro aqui para a função ABS. A função ABS, ela retorna o valor absoluto de um número. Então vamos pegar aqui math.abs menos 3. Então, o valor absoluto de menos 3 é 3. Não é isso?
o valor absoluto de 3 continua sendo 3. Né? E se nós colocarmos aqui um valor 3.7, por exemplo, o valor absoluto é 3.7. Tá certo? Nós temos também aqui a função max. A função max, ela vai retornar o número de maior valor dentro de um conjunto. Então, eu vou colocar aqui o número 2, número 3.7, número menos 5, número 9. Qual é o maior desses números? Vamos ver? Tá aí, o maior de todos os números que eu passei aqui na lista é 9. Nós temos ainda o método min. O método min, pessoal, ele retorna o número de menor valor dentre os valores passados. Eu vou aproveitar, inclusive, esse script daqui, que já tem um conjunto de valores, para representar aqui o min. Então, min é o menos 5. Nós temos a função round. A função round, pessoal, ela arredonda o número que a gente informou aqui, tá? Para o número inteiro mais próximo. Então, por exemplo, 3.7, o número inteiro mais próximo é 4. Mas e se eu tivesse colocado aqui 3.2 ou 3.3? Aí o número inteiro mais próximo é 3. É assim que funciona o round. E nós temos outras funções aqui para arredondamento. Só que enquanto o round ele arredonda para o mais próximo, eu tenho outro aqui, que é o floor. Floor, ele arredonda sempre para baixo. E eu tenho um outro aqui, que é o sail, que arredonda sempre para cima. Então, vamos ver aqui. O floor ele arredondou para 3.3 e o sail para 4. Aliás, o floor ele arredondou para 3, que é o inteiro mais próximo, é o inteiro para baixo mais próximo, e o sail arredondou para 4, que é o inteiro para cima mais próximo. Nós temos ainda a função poll. A função poll ela eleva um número a uma determinada potência. Né? Então, poll, que na verdade significa potência, eu posso informar aqui, ó, 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado. Dá quanto? 4. Né? 2 vezes 2. E 2 elevado a 6? 64. Então, poll é a função que nós temos para elevar um determinado número a uma dada potência. Eu tenho ainda o método sqrt. sqrt, ela extrai a raiz quadrada de um número. Então, vamos extrair a raiz quadrada de 2, por exemplo. Raiz quadrada de 2 é igual a 1.4142, tal, tal, tal. E a raiz quadrada de 4? Vamos extrair? É 2, olha aí. Né? Nós temos ainda uma outra função muito importante desse objeto math, que é utilizada com muita frequência, que é a função random. Essa função random, pessoal, ela retorna um número dinâmico. Né? Ela retorna um número randômico. Então, isso aqui funciona como se fosse uma roleta, onde vai dar um número compreendido entre alguns números. E esse número ele compreende entre quais números? Entre o número 0 e o número 1.
Então, random, ele vai retornar sempre um número entre 0 e 1. Tá? Então, 0.74, tal, 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 é o número que ele gerou para mim. É um número randômico, pessoal. Para que a gente utiliza isso? Né? Por exemplo, se eu quiser gerar números decimais de 1 até 10, como esse número aqui é um número de 0 até 1, eu poderia multiplicar esse número por 10. Assim, a gente vai ter um número aqui, ó, de 0 até 9, né? De 0 a 10. Então, a gente poderia utilizar essa função para criar números aleatórios. Né? Então, por exemplo, deixa eu criar um número aqui. Um número aleatório. Eu gostaria de criar um número, né, entre 1 e 10. Então, ou então entre 0 e 9. Eu vou pegar esse número e vou arredondar ele para baixo. Então, como ele gera ali números decimais, né, de 1 a 10, quando nós fizermos isso aqui, n, ele vai retornar aqui um número entre 0 e 9. Olha aí, ó. É o máximo que ele podia gerar. 8. Então, está gerando números aleatórios para a gente. Se eu colocar mais um aqui, ele vai gerar números aleatórios para mim, números inteiros, porque eu estou arredondando aqui para um número inteiro, números inteiros de 1 até 10, colocando ali mais um. Então, sempre vou ter números ali de 1 a 10. E a gente poderia evoluir isso aí e criar números de 3 até 15, né? Poderíamos criar uma infinidade de números aleatórios. Uma outra função que nós temos é a função exp. Essa função exp, ela eleva o número de Euler à potência que a gente definir aqui no parâmetro. Então, vamos lá. Se eu quiser elevar o número de Euler à potência de 3, nós vamos ter isso daí. Eu tenho ainda a função log, que extrai o logaritmo natural, né, do número que nós informamos aqui no parâmetro. Tá? Então, vamos ver qual é o logaritmo natural de 3. 1.09861, tal, tal, tal. Nós ainda temos a função sin, que retorna o valor do seno do ângulo que nós informarmos aqui dentro. Né? Então, vamos ver o seno do ângulo 3. É esse aí. Nós temos o cosseno de um determinado ângulo. Então, tá aí. Esse é o cosseno. Nós temos a tangente. Né? Tangente de um determinado número aí. De um determinado ângulo, na verdade. Né? E nós temos também o método assim, que retorna para a gente um valor numérico em radianos, representando o arco cujo seno informado aqui dentro, né, cujo o seno, exatamente, seja passado aqui nesse parâmetro. Então, vamos ver aqui esse valor, né, não é um valor numérico. Vamos colocar aqui o valor 0, por exemplo. Pronto, aí sim. E nós temos também o acosseno. Então, acosseno. Né? O acosseno ele retorna um valor numérico em radianos, representando o arco cujo cosseno seja passado aqui no parâmetro da nossa função. Nós temos ainda o atangente, atan, que retorna um valor numérico
entre menos π dividido por 2 e π dividido por 2, representando o arco em radianos, cuja a tangente a gente está passando aqui como parâmetro da função. Então, vamos ver aqui. E nós temos ainda o Atan2. Né? Esse Atan2, ele retorna um valor numérico entre menos π e π, representando o arco em radianos, cuja tangente é igual ao quociente dos dois parâmetros que a gente está informando, que a gente vai informar nessa função aqui. Então, os dois parâmetros que eu vou informar vai ser 1 e 1, por exemplo. E aí está o resultado. Então, pessoal, é para isso que serve o nosso objeto MEF, exatamente para realizar esses cálculos matemáticos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos aí na próxima aula. Um tchau JavaScript aí, ó.